Então, gente, voltando aqui, nós vamos agora falar sobre a equação fundamental da ondulatória. Para falar disso, primeiro a gente tem que conhecer alguns elementos das ondas, tá? O primeiro deles é que as ondas elas têm alguns pontos que precisam ser definidos. Primeiro, nós temos o ponto amplitude. A amplitude da onda representa essa distância entre o ponto, essa linha imaginária que divide essa onda no meio, e o ponto mais alto, ou essa mesma linha ao ponto mais baixo. Esse tamanho aqui, né, essa medida, essa distância, ela é a amplitude. A amplitude está relacionada com a energia da onda. Então, quanto maior é essa amplitude, mais energia é transportada por essa onda. Nós temos aqui também o comprimento de onda, que é a medida relacionada à distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales. Lembrando que a crista é esse ponto, né, qualquer um desses pontos mais altos da onda, enquanto o vale é esse ponto mais baixo da onda. Então, o comprimento ele pode ser medido a partir da distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. É a mesma medida, só que em formatos diferentes, em locais diferentes, né? Uma outra coisa que a gente precisa entender são algumas grandezas fundamentais das ondas. A primeira delas é o período. As ondas, elas se formam e essa formação, ela basicamente se baseia na formação de uma oscilação completa. Tá? E quando o corpo completa uma oscilação, o tempo gasto para completar isso é chamado de período, que é representado aqui pela letra T. Então, o período é o tempo gasto para uma onda completar uma oscilação completa. E essa oscilação, ela é determinada a partir de um comprimento de onda, que a gente acabou de ver o que é. Então, quando o corpo ele parte, né, e forma uma distância, né, saindo da primeira crista até a segunda, por exemplo, ele está aí produzindo um comprimento de onda e o tempo necessário para isso é chamado de período. O sistema internacional mede o período com segundos, tá bom? Lembrando, né, gente, olha, lá tem um jeito de determinar, o comprimento de onda também pode ser determinado assim, ó, pegando um ponto aqui no meio, ó, até o mesmo ponto, ó, observem aqui. Isso também é uma medida de um comprimento de onda. Então, tem várias formas de se medir um comprimento de onda. E lembrando, o tempo para medir isso é chamado de período com a letra T maiúscula. Cada onda tem um período distinto, né? Então, observem que essa primeira aqui, ó, saiu para formar uma onda, ó, saindo daqui, indo até aqui, formou uma onda, demorou um tempo de 1 segundo, então isso aqui é o período 1 segundo. Essa daqui, para formar a onda, demorou um período de 5 segundos. Para formar uma onda, não, para formar um comprimento de onda, ok? Nós temos também a relação da grandeza-frequência. Ela também é uma grandeza fundamental das ondas. A frequência, ela representa quantas oscilações completas uma onda dá em cada segundo. Então, diferentemente do período, aqui a gente não está medindo o tempo para formar uma oscilação, mas quantas oscilações se formam em determinado tempo, que no caso aqui é o segundo. Tá? Então, a medição é feita por segundo. Quanto mais cristas de onda passam em determinado ponto por segundo, significa que aquela onda tem uma frequência maior. Tá? Então, observem aqui a diferença entre uma onda de baixa frequência e de alta frequência. Baixa frequência, observem que o comprimento de onda dela é maior em relação a esse daqui, que é de alta. Então, isso significa que o mesmo tempo de 1 segundo, aqui vão se completar muito mais comprimentos de onda do que aqui. Então, é desse jeito que a gente analisa, né? A gente pode determinar a frequência a partir da relação que ela tem com o período ou depois a partir da equação fundamental que a gente já vai ver. Então, quando a gente tem a relação com o período, a gente sabe que o período é 1 dividido pela frequência. Se a gente quisesse determinar a frequência vai ser 1 sobre o período.
tá? Então, é o inverso sempre. E a frequência ela é medida na unidade Hertz, que representa 1/segundo, porque o tempo tem que ser em segundos. Quando eu divido 1 por segundo, essa unidade de medida é o Hertz. Vocês vão ver que a frequência ela, se encontra em várias situações que não só as ondas, né? Várias coisas são medidas pela sua frequência. E muitas delas são as ondas. Tá? O som, a propagação das ondas de rádio, por exemplo, né? O que acontece, gente? A próxima coisa que a gente vai ver aqui está relacionada, voltando, com a equação fundamental da ondulatória, que é a equação principal para cálculo aqui, por exemplo, da velocidade de propagação de uma onda. Isso vale para qualquer tipo de onda, desde a luz, o som, a qualquer outra, tá? Para a gente determinar a velocidade de propagação de uma onda, a gente multiplica o comprimento de onda vezes a frequência. Ou a gente pode também fazer de uma outra maneira. A gente pode fazer que a velocidade é o lambda, que é o comprimento de onda, vezes dividido pelo t. Por quê? Porque o f não é 1 sobre o período. Então, se eu substituir esse f por 1 sobre t, eu vou ter essa equação. Então, ou eu posso determinar a velocidade a partir do comprimento de onda vezes a frequência, ou eu posso determinar a velocidade a partir do comprimento de onda dividido pelo tempo. Então, essas duas fórmulas são válidas. Lembrando que você tem que seguir um padrão. Comprimento de onda sempre em metros, frequência em hertz, para eu determinar uma velocidade que esteja em metros por segundo. Tá? Aqui, comprimento de onda em metro, tempo em, período em segundos. Ok? Se a gente fosse pensar, isso aqui é a mesma coisa de calcular a velocidade numa situação normal. Só que aqui, a distância percorrida é o comprimento de onda e o tempo é o período, né? Que também tem relação com a frequência. Ok? Então, é isso. Revisamos essa primeira parte. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios. Então, até daqui a pouco.